O ex-ministro Paulo Pimenta afirmou que o presidente Lula deve viajar à Argentina no início de julho para prestar solidariedade à ex-presidente Cristina Kirchner. A visita ainda não foi confirmada oficialmente pelo Palácio do Planalto, mas faz parte de uma articulação internacional de apoio político à Kirchner, que foi condenada, a gente relembra, pela Justiça Argentina sob acusações de corrupção. Ela cumpre pena em regime domiciliar devido à sua idade avançada e aliados de esquerda da América Latina classificam a condenação como perseguição política. A viagem é vista como um gesto simbólico de apoio em meio a um cenário de instabilidade na região. Lula, que acaba de retornar do Canadá após o encontro do G7, mantém uma intensa agenda internacional. Quem quer começar falando? Vamos... Eu acho que parece praxe aqui, rapidamente falando, que o nosso Brasil adora receber... quem sabe, né? Daqui a pouco a Cristina Kirchner vai estar pegando um avião da FAB e vindo como refugiada política, que nem foi a esposa do Ollanta Humala. Quem aqui não acompanhou o que aconteceu recentemente no Peru, o ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, foi indiciado, né? Foi, enfim, culpado por receber propina da Odebrecht enquanto estava... Corrupção também, né? Exato. Enquanto estava no poder, e a sua esposa, Nadine Heredia, recebeu o status de refugiada aqui no Brasil, chegou aqui no nosso solo brasileiro com um avião da FAB. Então, é de praxe desse governo a gente aceitar esse tipo de conduta e achar que é bacaninha e passar a mão na cabeça de políticos que fazem esse tipo de iniciativa no nosso hemisfério sul. Perseguição política, Russo? Nossa, perseguição não é o que o povo argentino falou, porque a forma como a Kirchner deixou a Argentina quebrada, falida, na miséria, não demonstra isso. Não é essa foi uma condenação, o julgamento dela já é longo, as denúncias são centenas, são muito grandes em cima da sujeiraiada toda que a Kirchner fez na Argentina. É impressionante como o presidente Lula escolhe errado seus amigos, ideologicamente, como ele apoia o lado errado da força, mas é impressionante a capacidade dele de se colocar e acabar indiretamente colocando o Brasil, porque hoje ele é o presidente da República Federativa do Brasil, do lado errado da história, do lado errado da força. A mulher foi condenada no país dela por corrupção, provavelmente por ter roubado o povo argentino. Deixar a Argentina naquele caos que ela estava quando houve, então, uma mudança democrática, escolheram o Milei e agora a Argentina começa a reencontrar o seu caminho devagar, mas andando para frente. Eu não sei o que acontece com o presidente, óbvio que a gente sabe todas as questões ideológicas e o alinhamento ideológico dele, não só com a Kirchner condenada, mas também quando a gente olha na geopolítica mais ampla, lá com o Irã e com outros parceiros que a gente não queria de jeito nenhum estar do lado, mas o Lula insiste em caminhar para aquele lado, o quanto isso é equivocado, o quanto isso é ruim para toda a nação brasileira. Só pontuar assim, que não é só... É ideológico, mas não é só ideológico do ponto de vista político, tá? É bom a gente lembrar que tanto no Peru quanto na Argentina, todos esses governos no mesmo período estiveram envolvidos ali. No caso da Argentina, não chegou a ser comprovado o envolvimento do pagamento de propinas da Odebrecht para o governo, embora nos seus depoimentos os executivos da Odebrecht tenham dito que foi um dos países em que atuaram. Então, esse envolvimento não é só um ideológico político. Existe um contexto ali de momento na América Latina em que um grande movimento econômico acontecia, que envolviam todos esses governos, né? E que talvez corrobore com essa certa... qual seria a melhor palavra aqui? Simpatia, generosidade, amizade... Ninguém larga a mão de ninguém. Entre esses governos, né? Então, há também esse outro componente que leva a generosidade brasileira para com os kirchneristas aí. Mas eu acredito que até mesmo o presidente Lula, né, fez uma declaração recente que ele disse que ligou para Cristina Kirchner e ela chorou o telefone, por isso da visita. Você solidariza também, né? Com certeza, é muita solidariedade nesse momento, mas como o Rose colocou e a Ellen também, você tem esse momento, né, que esses players estavam todos operando politicamente ao mesmo tempo, então eles estavam com vários interesses. Aí teve a questão que a Maria mencionou, é do Peru, não foi? Que teve a questão de receber, agora pode ser que ocorra mesmo com a Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner, é importante lembrar, o povo argentino não escolheu o sucessor dela, Alberto Fernandes, uma única vez, e depois ele sequer foi candidato à reeleição devido à sua impopularidade e em frangalhos que deixou a economia. O povo argentino sente até hoje os reflexos. Por isso que escolheu o Milei com a força das redes sociais. Ele foi levado assim de forma similar ao que aconteceu com
com o Bolsonaro. Agora, não causa estranhamento nenhum. Na minha visão, são todos os grandes amigos ali do tal Foro de São Paulo que se reúnem, se protegem, né? Sempre estão alinhados e é importante mencionar que, nesse caso da Cristina Kirchner, a condenação judicial, é possível existir condenações judiciais injustas, vide o Brasil e diversos outros países do mundo, o sistema não é perfeito. Agora, o que a ciência política argentina menciona é que o judiciário argentino ele é muito menos aparelhado ideologicamente que o brasileiro. Ele seria muito mais, assim, justo, vamos colocar assim, operaria de uma forma com menos interferência política. É o que dizem os argentinos. Então, me parece que a condenação tem mais elementos do que algumas que a gente tem visto por aí, David, no sentido de que golpe de Estado com o vendedor de algodão doce. Pois é, mas as narrativas vão sendo geradas, né? Inclusive, o presidente Lula, durante o encontro no G7, diferentes memes também foram gerados, a gente estava falando disso agora há pouco, né? É verdade, sobre a foto oficial, sobre essa questão, mas a solidariedade ainda está presente nele, Maria de Carli. Pois é, eu acho assim, muito absurdo, acho que o presidente deveria ficar na sua, não se meter nesses assuntos de outros países, não tem que ficar se metendo nessa situação. Entendo aqui, todo mundo trouxe à tona a questão da situação que acontecia lá atrás, com esses todos os presidentes juntos, o chamado Pink Tide, né, que era a onda rosa da América Latina nessa época, que você tinha o próprio Ollanta Humala, tinha a Cristina Kirchner, tinha o Lula aqui, tinha o Evo Morales, eles eram todos muito ali parceiros, e era uma época de financiamento de campanha bastante interessante para quem estava ali no poder, e deu no que deu. Aqui no nosso Brasil, a gente acompanhou o que aconteceu com a Lava Jato, com o Mensalão, e envolvendo grandes empreiteiras, também ocorreu com os nossos vizinhos. A meu ver, o presidente tinha que ficar na sua, tinha que fazer aí, é uma problemática muito grande essa questão da corrupção e o Partido dos Trabalhadores, todo mundo sabe, é uma mancha na história e deveria ficar na sua. E como o David falou, falando aqui brevemente do G7, sim, muitos memes, porque a política internacional e a política nacional, apesar de fazerem a gente chorar, também tem um lado positivo, que é justamente o dos memes. Queria aqui até tocar no meme da Giorgia Meloni. Quem aqui não viu ela ali conversando com o Macron e ela virando os olhos num determinado momento que os dois estavam conversando. Então, assim, a vida política é um eterno meme. Agora, só um complemento, Maria. Para além do meme, eu acho que a postura do presidente no G7, em especial ali no momento que ele tem uma falha na tradução, começa a gritar numa mesa, num ambiente... Sim. Como aquele, aí passa um pouco do limite do meme, passa da graça. Ele é um chefe de Estado, representa a nossa nação lá fora e faz a gente passar vergonha constantemente. Na questão da foto foi a mesma coisa. Outros chefes de Estado tendo que chamar a atenção de um líder. Ali não é uma brincadeira, não é uma rodinha de amigos, não é uma conversa de bar. Ali é um encontro de chefes de Estado, das 7... Ele foi convidado para começo de conversa, nem deveria estar lá. Foi convidado. Aí tem aquele tipo de... É verdade. Não é? Aí me faz um papelão desse fazendo... É aquele amigo meio intruso, mas que vai no rolê e acaba dando trabalho, né? Passa lá depois, ele passa mesmo. Enfim, até o Macron, que já é mais brother dele, deu risada. Então fica feio pra gente. Bom, e por falar no presidente Lula, ele voltou a dizer que será candidato nas eleições de 2026 e que, se realmente isso acontecer, ele irá ganhar. Então vamos a Brasília, saber mais informações com a Aline Beckett novamente. Boa tarde mais uma vez, Aline. Isso mesmo, David. O presidente Lula participou de uma edição do podcast Mano a Mano, do rapper Mano Brown. Nesse episódio, melhor dizendo, ele chegou a fazer algumas considerações sobre o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e também, é claro, sobre o governo dele e toda a articulação política, além também, é claro, das eleições de 2026. Ele chegou a fazer uma comparação forte, comparando o Brasil, que encontrou após Bolsonaro a faixa de Gaza, dizendo que encontrou o país destruído. Segundo ele, não havia ali Ministério do Trabalho, da Cultura, também nem da Igualdade Social, e haviam sido desmontados aí muitos órgãos do governo federal por parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele comentou também sobre a dificuldade agora de dialogar com o Congresso Nacional, de construir toda essa base aliada dentro do Congresso. Ele lembrou que só tem 70 deputados da base aliada de um número de mais de 500 parlamentares na Câmara dos Deputados. E aí, por isso, ele disse que precisa fazer alianças para poder garantir uma maior governabilidade. Ele chegou a lembrar também que de um número ali grande de senadores, de mais de 80 senadores, ele só tem 9 na base governista. Ele chegou também a fazer um outro destaque, a defesa da regulamentação das redes sociais. Ele disse que se não tem uma regra para
utilizar as redes sociais. Se não tem regra, então a democracia fica ali vulnerável. E sobre as eleições de 2026, ele mandou esse recado bem direto, disse que se tiver saúde, condições sim de disputar, ele vai disputar e vai ganhar. E chegou também a citar nomes ali de opositores e nomes de autoridades, de governadores que podem estar nessa disputa com ele para as eleições de 2026, como Romeu Zema, também Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior. Ele chegou também, por fim, ali no podcast, a fazer um apanhado sobre suas ações, deu uma previsão de que o governo federal deve lançar 2 novas linhas de crédito, uma para a reforma de casas e uma outra para entregadores utilizarem essa linha de crédito para comprar motos elétricas. Já para o final do ano, ele disse que o gás de cozinha deve entrar na cesta básica e o dado que ele trouxe é que isso pode impactar cerca de 17 milhões de famílias por todo o país. Esses foram os destaques do presidente Lula hoje participando do podcast Mano a Mano. Volto com você. Tá certo, Aline Becht. Muito obrigado pelas suas informações direto de Brasília. Eu sei que todos estão ansiosos para falar, mas eu vou começar pelas mulheres. Maria de Carli. Nada... Gente, desculpa. Primeiro, eu queria ter a autoestima do Lula, tá? Bom dia. Boa tarde para vocês nesse feriado. Segundo, que nada mais do que o esperado. A gente comentava aqui justamente que o governo que está passando por uma situação de crise fiscal, que está em descrédito, que está num problema de não ter um plano de país, está tentando se sobreviver para garantir ali as pequenas migalhas financeiras e as pequenas migalhas eleitorais, que não são pequenas, que vão render um bom resultado, porque essa é uma receita que governos petistas fazem sempre que eles querem garantir uma vitória nas urnas, que é justamente garantir benefícios para a população. Acho, assim, muito delicado o que foi dito, essa questão de créditos ali para os motoqueiros. A gente sabe o que está acontecendo no nosso país, a gente vive uma dinâmica econômica muito diversa, né? A economia do delivery tem crescido bastante, então tem angariado muitas pessoas, muitos funcionários que vão virar entregadores, né? Então, uma grande parte ali da população tem seguido esse trabalho, então é bastante populista isso dele afirmar do crédito das motos e a questão das reformas da casa aí, mais uma nova fase do Minha Casa Minha Vida. É preocupante porque não é onde deveria estar sendo feita, a reforma não está sendo feita onde arrumar a casa, né, não está sendo feita onde deveria ser feita, que são nas contas públicas, que são na questão de responsabilidade, na questão da reforma administrativa que a gente dizia aqui e tudo isso. Não, é mais ali uma enxugada de gelo para conseguir se manter no poder e quem vai pagar a conta é o governo que vai assumir em 2027. Um rombo de mais de 90 bilhões de reais em déficit primário. E os juros estão a 15%. Vamos relembrar isso, né? Eu posso falar do ponto de vista onde eu piso, né? E assim, eu sou pesquisadora qualitativa. Então, meu trabalho é sentar com as pessoas e ouvir o que elas estão pensando, o que elas estão falando. E justamente onde nós vemos uma grande erosão social nesse momento, quando você conversa com essas pessoas, são nos jovens periféricos. Essa é uma população que muda radicalmente a forma de enxergar o mundo, a economia, e para os governos de esquerda, que estão lá acostumados com uma outra economia mais tradicional, carteira assinada, sindicatos, essas coisas todas, a grande ruptura é essa. Então, assim, a escolha do podcast do Mano Brown não é gratuita, né? O Lula foi ali testar discursos que não são necessariamente fáceis e palatáveis, por exemplo, regulação das redes, num público que, em tese, poderia ser mais afeito a si e ver como que ele chega para outras pessoas, como é que ele vai chegar para as pessoas com quem ele precisa se reconectar. Então, acho que essa é a primeira questão aqui levantada. A segunda questão é a tentativa do discurso, mais uma vez, quem ouviu a entrevista ali, né, do lulismo do afeto, para ver se isso vai colar mais uma vez em 2026, que é o que só, porque assim, além das medidas, Maria, eu não diria que assim, os governos petistas, de fato, quando querem ganhar uma eleição, fazem essas medidas populares, Vale Gás, Bolsa Família, mas não são os governos petistas, né? Todo governo em ano pré-eleitoral é um saco de bondades, né? Lembra lá o Auxílio Brasil para todo mundo. Então, assim, é um saco de bondades. Mas aí, esse governo especificamente tem essas medidas ainda para postar. Por quê? Porque Lula sabe, e o entorno de Lula sabem, que eles têm até abril para reverter a popularidade.
Se em abril essa popularidade não estiver boa, isso não melhorar, essa visão do governo, a aprovação do governo não melhorar, Lula dificilmente sairá para perder. Dificilmente sairá com uma evidência de derrota grande, tá? Pelo menos é isso que eu tenho conseguido apurar até esse momento junto ao entorno do presidente Lula. Então, até abril, você precisa testar esses discursos, ver como está essa base que está mais erodida, com uma ruptura maior, né? Porque senão não vai dar para sair para perder. Então, é essa tentativa que a entrevista do Mano Brown, pelo menos foi isso que eu li quando eu ouvi. É seu primo, inclusive, ou não? Hã? O Mano Brown é seu primo? Não é meu primo, Brown. ele é o outro Brown. Tá. Ele é parente distante. É um Entendi. parente distante, deu uma mudada ali na grafia. Ficou americanizado, o meu é alemão. Eu só queria, o que a Ellen mencionou rapidamente é interessante, porque saiu uma pesquisa da Quest há uns 2, 3 meses atrás que justamente fala que o Lula perdeu capilaridade de apoio justamente com um eleitorado que era de base forte dele, que são as mulheres e os jovens negros, que é justamente o que ela mencionou aqui com a questão. E o que eu falei também, muitos desses jovens são entregadores de delivery, então faz muito sentido ele estar querendo target aí esse eleitorado. Mas subiu a rampa com um monte de gente, essas pessoas foram ficando pelo caminho ali depois, né, o Rose? Foram ficando e ficaram pelo caminho, e essas pessoas perceberam que ficaram pelo caminho. Isso reflete o resultado das últimas pesquisas, que mostra que se o Lula fosse candidato e a eleição fosse hoje, ele perderia a eleição. Ele perderia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele perderia para Tarcísio de Freitas, ele perderia para Ratinho Júnior. Isso porque tanto Ratinho quanto Tarcísio ainda não tem um nome tão nacionalizado como o Lula tem. Então, hoje, o Lula perde a eleição. Ponto. Eu concordo com a Ellen no que diz respeito, se ele perceber que esse tecido está rasgado, quando chegar lá em abril, maio do ano que vem, vai ter aí algum problema XYZ e ele não sai candidato. Mas Lula vai tentar reverter, o PT, o entorno de Lula vai tentar reverter essa queda drástica na popularidade que o presidente está tendo, e a redução do IR para quem ganha até 5 salários mínimos, a isenção desse IR é uma bandeira forte, liberar crédito fácil, que é uma política da onde a esquerda sabe muito transitar, e ele já anunciou num podcast específico, crédito para quem comprar a sua motocicleta, crédito para casa própria, liberar crédito e tentar fazer o Brasil dar aquele voo de galinha forçadamente através de crédito do governo, é uma receita que eles já usaram e que na mão do PT já funcionou algumas vezes. E espero que dessa vez não funcione.